Depois de algumas discussões, Leyline e Zack finalmente chegaram a um acordo. O clã Oakiar iria arcar com o ônus de construir uma torre mago no nível Estrela da Manhã, além de fornecer-lhe todos os recursos para um portão astral. Em troca, Leyline garantiu que ele nunca divulgaria informações sobre os erros de poeira estelar em qualquer forma ou formato. Os dois tinham feito um juramento sob o olho do julgamento, que foi a pedido do Rei da Montanha Azul. No entanto, ele não notou o olhar de zombaria nos olhos de Leyline. Depois disso, Leyline conseguiu que Zack narrasse os detalhes do ataque do exército aliado ao clã Ouroboros do começo ao fim. Depois de receber essa informação, suas sobrancelhas se franziram. Jupiter's Lightning. Depois de mandar Zack embora, Leyline estava meio deitada no sofá, massageando sua testa e afundando em pensamentos profundos. Eu nunca esperei que fossem eles. Por que um arrogante magus da lua radiante teria algum interesse no clã Ouroboros? Antes de Gilbert e os outros reaparecerem, ninguém seria capaz de lhe dar uma resposta. O próprio Leyline só podia fazer suposições loucas. A maioria dos emissários ainda tinha que sair após o término da cerimônia, quando outro evento monumental ocorreu. O Bruxo da Estrela da Manhã, Duque Leyline, anunciará seu compromisso com o líder da família Serpente de Sangue, Freya. Bloodlocks Varline eram geralmente muito exigentes quando se tratava de escolher parceiros. Isso afetaria a transmissão de linhagens e determinava a ascensão ou queda de uma família. O envolvimento de um bruxo da Estrela da Manhã implicava que o novo sangue de Kemoen se espalharia, formando outra família formidável. Embora houvesse apenas duas pessoas na família, Leyline e sua noiva, ninguém podia negar a força de uma família com um Morningstar Varlock. Com base em alguns rumores, a linhagem de Duque Leyline era inacreditavelmente pura, e talvez até superasse a dos outros 3 Morningstar Varlocks. Sua noiva também era de uma prestigiada família Kemoen, e sua linhagem era pura. Os emissários e Varlocks poderiam imaginar uma família Kemoen excepcionalmente poderosa subindo ao poder no clã Ouroboros. Embora eles estivessem amaldiçoando por dentro, todos esses emissários pareciam exultantes com o noivado de Leyline e deram suas bênçãos sinceras a eles. Somente após o término da cerimônia de noivado, os emissários das múltiplas organizações deixaram o Phosphorescences Vamp. Eles tinham visto muito nesta celebração e cerimônia, e precisavam relatar de volta aos seus mestres. Leyline finalmente pôde relaxar, lidando com alguns trabalhos diversos. Sua graça. No caminho, muitos Varlocks se afastaram quando viram de longe, curvando-se para ele dos lados da estrada. A expressão de Leyline permaneceu solene. No máximo, ele enviou um aceno de reconhecimento na direção do alto posto de Varlocks, seus movimentos revelando uma dignidade sem limites. Seu status no clã Ouroboros fez com que ele pudesse se mover sem obstruções. Ele se dirigiu para um prédio que parecia uma colmeia, formada por incontáveis laboratórios gigantescos. Esta foi a sede do departamento técnico. Ao perceber a chegada de Leyline, houve uma onda de atividade na entrada. Sad, que usava óculos, foi escoltado por Varlocks vestindo grandes vestidos brancos enquanto recebia Leyline. Isso fez com que ele se sentisse como se tivesse retornado aos centros de pesquisa em seu mundo anterior. Sua graça. Sad se curvou respeitosamente. Ele estava extremamente grato a Leyline. Se não fosse por seu avanço, o clã Ouroboros provavelmente teria sido feito. Milímetros. Traga-me para o portão astral. Disse Leyline, indiferente, após um aceno de cabeça. Ele então seguiu Sad quando entraram mais fundo. Depois de passar pelas camadas de formações de isolamento e de detecção, Sad levou Leyline a um portão formado inteiramente de pedras astrais. Todo o portão emanava um brilho estrelado. A camada mais interna realmente possuía uma surfa rochosácea e havia várias runas brilhantes, flutuando acima da superfície do portão de pedra. Este é o portão astral do Sr. Ema. Nós mudamos para cá. Sad suspirou quando ele tirou os óculos. Determinamos, por meio de vários experimentos, que não há problema com o próprio portão. No entanto, houve uma interferência desconhecida que nos impediu de localizar as coordenadas, tornando a segunda tentativa de encontrar as coordenadas ainda mais difícil. Qual nível de energia você acha que é necessário para que isso aconteça?
Os olhos de Leyline brilharam quando ele perguntou. Receio. O temperamento de Saad se adequava perfeitamente à pesquisa. Ele explicou as coisas como elas eram e não bateu na mata. Apenas a interferência de um reino magus da lua radiante pode fazer com que os três anciões cometam um erro de julgamento. Reino da lua radiante. Um ótimo posto 5 magus. No momento em que as palavras saíram da boca de Saad, o resto dos pesquisadores tremeu, evidentemente sentindo-se fraco. Apenas uma estrela da manhã o mago foi suficiente para que o clã Ouroboros estivesse prestes a ser destruído pelas forças aliadas. E se o magus da lua radiante fizesse o trabalho sozinho? O futuro sombrio imediatamente fez com que esses Varlocks de alto nível tremessem de medo. Não seja tão negativo. Leyline deu um tapinha no ombro de Saad. Apenas se concentre em salvar o mentor e os outros. Você deve trabalhar duro nisso. Entendido, Sua Graça. Uma sugestão de vergonha apareceu na expressão de Saad quando ele abaixou sua cabeça deferencialmente. Inicialmente, ele havia se gabado de que poderia encontrar as coordenadas em 5 dias. No entanto, múltiplos desse período de tempo haviam passado, e ele ainda tinha que determinar em qual mundo Gilbert e os outros estavam presos. Toda vez que ele estava prestes a encontrar as coordenadas, ele seria obstruído por turbulência espacial Berserk, impedindo de encontrar a localização real. Se houvesse a menor discrepância nas coordenadas, as duas áreas poderiam estar a milhões de quilômetros umas das outras, sendo 2 mundos separados. Com problemas internos e externos, os Varlocks definitivamente não ousariam que Leyline assumisse o risco. Além disso, eles não tinham ideia se Leyline os escutaria. Na verdade, mesmo que tivessem determinado em qual mundo Gilbert e o resto estavam perdidos, Leyline poderia não ajudá-los. Já que eles já tinham determinado que o outro mundo era uma armadilha montada por um magus da lua radiante, como ele poderia entrar como um cordeiro para o matadouro? Leyline não era tão abnegada a ponto de correr esse risco. Eu deveria encontrar uma chance e cuidar desses Varlocks. Leyline tocou seu queixo, os olhos brilhando com uma luz perigosa. Aqueles que o haviam instado das sombras para salvar os anciões não eram mais ninguém, mas os muitos descendentes e estudantes dos 3 Morning Star Varlocks. É claro que não ousaram solicitar nada de Leyline em público, mas, desde que não houvesse provas, eram ousados em suas discussões. No caso de Gilbert, Leyline era um deles e eles, portanto, tinham menos reclamações. Com Emma, Freya era uma mediadora e eles eram menos impacientes. Apenas os alunos e a família do outro Morning Star Varlock o pressionaram, e Leyline estava se preparando para fazer uso deles. Ele não era santo e não salvaria os outros, então, abandonaria seu poder para ser compartilhado. E, no entanto, Gilbert era seu mentor e lhe ensinara muito. Assim, ele iria salvá-lo, mas agora não era a hora. Leyline estava confiante de que, com um pouco mais de tempo, ele poderia estabelecer sua própria autoridade e espalhar sua influência. Quando as 3 estrelas da manhã estivessem de volta, elas não seriam capazes de afetar seu status. Por isso, ele teve que fazer uso desse tempo. Embora ele pudesse usar sua força e forçar tudo, Leyline não queria acabar com o clã Ouroboros que estava dividido. O relatório de Saad era exatamente do seu agrado. Desta forma, não foi porque ele não estava se esforçando o suficiente, mas que ele estava carente de informações e não tinha como fazer isso. Leyline há muito havia secretamente determinado suas coordenadas. Mas para o seu próprio bem, em outras palavras, ele manteve a mãe até agora. Depois de consolar Saad e os outros membros do departamento técnico, Leyline retornou ao seu castelo. Lá, 2 preciosos convidados precisavam ser atendidos. Senhor Paul, Sr. Philip, desculpe pela longa espera. Leyline pediu desculpas aos 2 Morning Star Varlocks. Depois que as outras organizações saíram, esses 2 emissários ficaram para trás por algum motivo desconhecido. Como eram estrelas da manhã, isso também era bom para o clã Ouroboros, razão pela qual Leyline não tinha reclamações e era tão receptiva a eles. Nós acabamos de chegar também. O Duque Leyline deve ter investigado completamente, certo? Paul sorriu, os olhos pequenos na cabeça do povo aparentemente capazes de ver a alma de Leyline. Sim, relâmpago de Júpiter. Eles foram longe demais. Leyline cerrou os punhos,
o rosto vermelho e mostrando sua raiva. Através da investigação do Departamento de Cobra das Sombras, bem como da história do Rei da Montanha Azul, ele confirmou que o Relâmpago de Júpiter estava por trás disso. Nesse caso, ele não rejeitaria as boas intenções desses dois Varlocks da Estrela da Manhã. Eu vou ser franco com você. Aquele mago da lua radiante do Relâmpago de Júpiter tem nos encontrado uma linhagem sanguínea de Varlocks e causou conflitos com a União. Até as organizações que nos apoiam estão em guerra fria com elas. Philip disse. O lobisomem corpulento sorriu ironicamente. Leyline entendeu vagamente o significado deles. As intenções desses círculos espirituais e dos bruxos do Lobo do Vento eram buscar ajuda externa. No entanto, ele definitivamente não os rejeitaria. Os magos da lua radiante não eram existências com as quais ele pudesse lidar até o momento. Se ele pudesse puxar outra pessoa para lutar contra eles, a pressão sobre eles seria um pouco menor. Por esse motivo, Leyline não pareceu nem hesitar quando exclamou: se há algo que você precise de mim, apenas diga a palavra. Enquanto isso era o que ele dissera, Leyline não seria tão idiota a ponto de correr para as linhas de frente sem nenhum benefício. Poe e Philip trocaram um olhar e viram a alegria nos olhos um do outro. Não importava o que fosse, a atitude de Leyline significava que aquela viagem não fora feita em vão.